Deus, aqui esta noite, estende suas mãos para cá e repita comigo: bendito é aquele que vem no nome do Senhor Jesus. Pastor Marcos com a oportunidade. Som. Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite, ao pastor Marcos Dias, ao convite feito pelo pastor Júlio. Muito bom também rever aqui o cantor Guilherme, pastor Ailton, os obreiros e pastores desta casa, Marcelo Gonçalves, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Você está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus aí. Não, se você está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Sem demora, eu vou pedir que você, ainda de pé, que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 9. João, capítulo 9, verso 32. A minha esposa, ela não pôde vir. Ela está cuidando do profeta Levi, que está lá em casa fazendo uma bagunça imensa. João, capítulo 9, verso 32. Quem achou, diga glória a Deus. Quem ainda procura, diga misericórdia. Nós aguardamos. João 9, verso 32. E está escrito assim: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. No 3, eu quero que você repita comigo. 1, 2, 3. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto a qual nós lemos, ele é muito conhecido. E eu confesso aos irmãos que ele fala muito ao meu coração, por conta da dificuldade que nós observamos sobre este cego. Imagina um homem cego de nascença, e a Bíblia mesmo vai nos contar que nunca alguém tinha visto a cura de um cego de nascença. Nunca na história havia mudado de um homem que nasceu cego. Agora você imagina que esse homem, ele vivia diante de uma escuridão perpétua. Ele vivia sobre as trevas. Ele vivia sobre uma triste situação de não ser curado e nem ter a esperança sobre uma cura. Eu não sei se você conhece pessoas que têm problemas, são deficientes visuais de nascença. Eu conheço um, ele é muito amigo meu, e ele fala assim: pastor Marcos, é terrível, eu não sonho. Eu não sei o que é sonhar, eu durmo à noite e eu não sei o que é sonhar. Os nossos sonhos acontecem pelas memórias visuais que nós temos. E esse homem, ele está numas trevas, ele está numa dificuldade perpétua, porque, irmãos, ele não consegue nem sonhar. E ele fala assim: pastor, eu tenho um sonho, eu queria tanto fechar os meus olhos e sonhar com alguma coisa, mas eu não sonho. Esse homem que nós lemos aqui, ele se consolava na falta de esperança. Você conhece alguém que se consola na falta de esperança e ele fala: ah, eu desisto, não vai ter mais jeito mesmo, o meu problema não tem como ser mais resolvido. Mas eu quero começar essa mensagem te dando uma notícia. Jesus fez por esse homem o que ninguém tinha feito. Jesus fez por esse homem o que ele ainda não tinha feito para ninguém. Ei,
Eu não sei você que está aí me assistindo, você que está aqui nessa noite, eu não conheço a sua história. Você pode ter entrado aqui sem esperança alguma. Você pode estar entrando aqui com uma dificuldade que ninguém pode te ajudar. Talvez o seu caso para você não tem mais jeito. Você já orou e nada aconteceu. Talvez você já se conformou com essa situação pelo nível da dificuldade. Mas eu quero te dar uma notícia. Hoje Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui e Ele quer começar a mexer nas coisas que para você não tem mais jeito. Essa noite o Senhor está falando que Ele está abrindo novos caminhos para realizar o que você nunca imaginou que Ele realizaria na sua vida. Sabe qual que é o problema? É que nós limitamos o Senhor pelos nossos pensamentos. Nós limitamos o poder do Senhor. Mas ei, irmão, se levante nessa noite e comece a acreditar. Não limite o poder do Senhor, porque Ele é aquele que realiza algo que você jamais viu e presenciou. O Senhor, Ele abre novos caminhos da graça para derramar sobre a sua vida um milagre. Aleluia. Talvez você venha aqui e você tenha orado falando: Senhor, até quando? Até quando? Mesmo se você não conhece um caso igual ao teu, eu quero te falar: não se preocupe, somente creia naquele que opera o sobrenatural. Aleluia. Eu quero que você guarde algo no seu coração. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: nada está perdido. O Senhor ainda realiza milagres. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Eu comecei a pensar sobre as cegueiras que nós temos, ou que as pessoas têm. E eu não sei se você já parou para observar, mas existem cegueiras de pessoas que têm olhos, mas elas não conseguem ver. Não é o caso desse homem, mas existem pessoas que enxergam, porém vivem numa escuridão. Pessoas que vivem num buraco escuro, escondido. Pessoas que por causa da sua história criam cortinas, fecham a janela da alma, a janela do coração e vivem em trevas. Pessoas que o desânimo tomou conta da vida dela e elas vivem numa depressão profunda. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. O Senhor nessa noite, além de curar pessoas, Ele está falando: ei filho, comece a se movimentar. Porque para essas pessoas que estão vivendo em depressão, numa escuridão, eu quero usar você para dar jeito para essas pessoas. Nós não podemos dar olhos para ninguém, mas nós podemos transmitir a luz. Lá em Mateus 5,14 está escrito: vocês são a luz do mundo. Deus está falando comigo e com você. Você é a luz para quem está nas trevas. Existem pessoas que estão precisando de você. Existem pessoas que estão precisando do seu abraço. Você é a luz para aqueles que estão nas trevas. E essa cegueira toma as pessoas, porque a dificuldade é tão grande que o desânimo vai tomando uma proporção. A pessoa começa a viver uma falta de esperança, entra num quadro depressivo. Seus sentimentos estão fechados, a sua vida fechada, estão cegas em seus sentimentos. E aí chega aquele momento que ela não consegue mais enxergar Jesus no meio da sua escuridão. Quantas pessoas que vêm conversar e falam assim: pastor, eu não tenho mais perspectiva nenhuma, eu não consigo mais enxergar Jesus no meio da escuridão. Mas o Senhor está falando que Ele também cura esse tipo de cegueira. Hoje o Senhor está mudando histórias. Hoje o Senhor, eu sinto no meu espírito que o Senhor está levantando pessoas em quadro de depressão profunda.
em nome de Jesus. Eu estou falando pelo poder da autoridade do Senhor. Se levante, porque Ele está curando você nessa noite, e Ele vai chegar como luz no meio da sua escuridão. Aleluia, aleluia. Existe também aquela escuridão que acontece, aquela cegueira que acontece por acidente. Não é o caso desse homem. Não foi uma cegueira por acidente. Mas existem cegueiras que acontecem no meio do caminho. Ou um acidente, ou uma doença. A pessoa sempre enxergou, mas algo ali aconteceu que levou essa pessoa à cegueira. Um exemplo de uma cegueira que acontece no meio do caminho. Nós olhamos para o apóstolo Paulo. As escamas estavam sobre a vida dele, sobre os olhos dele, e eram as escamas do judaísmo, da soberba, do seu eu. E no meio do caminho eram como escamas nos seus olhos, e aquelas escamas só foram retiradas a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo nós conseguimos enxergar algo que jamais enxergamos na nossa vida. Ei, sabe o que eu estou te falando? Muitas vezes o nosso eu nos leva a ficar cegos no meio do caminho. Muitas vezes a nossa soberba nos leva a ficar cegos no meio do caminho. A prática do pecado, ela cega a nossa visão. O acidente no meio do caminho, ele pega a pessoa que era sã e transforma ela numa pessoa cega. Mas o Senhor está falando: ei, eu livro de toda a cegueira. Pode ter acontecido um acidente no meio do caminho, mas não importa, eu derramo a minha graça. Eu morri na cruz por você. Ele tem uma nova história, Ele tem uma nova vida. O que nós precisamos é nos entregar a Ele. E o Senhor nessa noite está dando uma nova história. Aleluia. Eu não sei se você consegue olhar para o seu passado e você percebe e fala assim: ah, Senhor, quantas vezes o Senhor quis se apresentar a mim e eu não conseguia te enxergar, e hoje os meus olhos podem te ver. Ei, o Senhor, Ele está trazendo uma nova vida para pessoas aqui. Aleluia. E existe a cegueira de nascença, que era a cegueira desse homem. E me desculpe falar isso, mas essa é a nossa cegueira também. Ela é uma cegueira que ela vem da natureza. É uma cegueira que acontece de dentro e para fora. E essa cegueira, ela faz parte de nós. E ela vai nos seguindo até nascermos novamente em Cristo Jesus. E eu estou falando da nossa natureza pecaminosa. A gente começa a trocar a luz por trevas. A gente começa a trocar o que é certo pelo pecado. O nosso coração é subornado pela nossa cabeça. O fruto proibido, ele se torna gostoso. A natureza pecaminosa nos torna cegos de nascença. Sabe por quê? Porque cirurgia humana não adianta. O nosso orgulho e a nossa autoconfiança, elas nos impedem de enxergar. Muitas vezes, pastor Júlio, nós somos cegos de nascença, sabe por quê? Porque a soberba nunca vai entender a cruz de Cristo. Então nós ficamos cegos por nós mesmos, cegos para as coisas espirituais, e somos incapacitados de perceber Deus na nossa vida. Mas ouça uma coisa: o nosso Deus, Ele fez céus mais altos que a terra, caminhos mais altos que os nossos, pensamentos mais altos que o nosso. E o amor de Deus, Ele remove toda a cegueira.
Ele remove toda a cegueira de uma história e Ele nos dá uma nova vida. E eu quero te falar, o Senhor é especialista em curar cegueiras, em nome de Jesus. Hoje Ele está tocando no nosso eu, hoje Ele está tocando na minha e na sua vida, e Ele está mudando a nossa história. Chegou o momento da gente ter um encontro com o Senhor. O que eu acho mais bonito é que o Senhor, Ele é aquele que cura por meios muito simples. Jesus, Ele usa o barro e Ele usa a saliva. E Ele está nos mostrando que o caminho da salvação, ele é tão simples, que ele é comparado ao barro e à saliva. Tamanho a sua simplicidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Que muitos estão querendo falar de maneira eloquente, muitos estão querendo falar muito difícil, mas na verdade nós precisamos mais agir do que até mesmo falar. Eu estou querendo te falar que é muito simples a gente levar o Evangelho, é simples como o barro e a saliva. Nós não precisamos de homens cheios de sabedoria para sermos salvos. Sabe que nós precisamos de Paulo, que larga toda a sabedoria para viver uma vida de fé. Nós não precisamos de Davi com a armadura de Saul, não. Nós precisamos, na verdade, de Davi, que abandona a armadura de Saul, usa uma funda, mas derruba o gigante. Ei, os gigantes não estão sendo derrubados, porque muitos não querem tirar a armadura de Saul e ser simples. Ei, é simples como a saliva e como o barro. É só lavar no tanque de Siloé, que tudo vai dar certo. Aleluia. Eu quero te falar uma coisa. O milagre acontece não é pelo poder das nossas palavras, mas o milagre acontece por obra divina. Você pode dar um glória a Deus por isso? O milagre, ele acontece por obra divina. O mesmo que disse haja luz, nessa noite ele está dando ordem para nossa cegueira, e ele está falando: ei filho, é de um jeito muito simples que eu mudo toda a história. A cura da cegueira, ela produz algo. Ela produz primeiro fé no Filho de Deus. Nós continuamos cegos se após a cura da cegueira não encontrarmos Jesus. Esse homem, ele foi expulso da sinagoga, mas ele só é completamente curado da cegueira depois que ele tem um encontro com Jesus. E aí então ele passa a ter fé no Filho de Deus. Eu quero te dizer, o milagre ele só é completo na hora que gerar fé no Filho de Deus. Existem pessoas que só estão procurando o milagre na sua vida física, no seu corpo, mas eu quero te falar uma coisa: o milagre ele é completo quando gera em nós fé no Filho de Deus. Essa cura, ela faz com que nós nos tornemos confessores de Cristo. Quando este homem entrou na sinagoga, ele começou a ser interrogado. E todas as vezes que ele foi interrogado, ele não tinha vergonha. Ele era bem claro com quem tinha curado ele. Sabe o que eu quero falar? Nós precisamos ser confessores de Cristo. Nós precisamos declarar e anunciar
tudo aquilo que Ele fez por nós. A cura que nós recebemos, ela precisa produzir pessoas que confessem a Cristo. Ei, se Ele já fez um milagre por você, não guarde para você, comece a anunciar, comece a ser um confessor do Senhor, porque a obra ela precisa ser completa. Você precisa abrir a sua boca e começar a dizer: Ele abriu os meus olhos e eu sei que eu posso vê-lo. Ele abriu os meus olhos, Ele mudou a minha vida. Foi Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós precisamos nos tornar um defensor de Cristo. Sabe o que eu quero te falar? Tem pessoas, não sei se você já passou por isso. Você recebe um milagre e as pessoas querem argumentar teologicamente o seu milagre. Me conta direito, como que foi esse milagre aí, que eu quero ver mesmo se foi Deus que fez. Você será um defensor de Cristo pelos fatos. Você será um defensor de Cristo pelo que Ele realizou na sua vida. Você não precisa ficar explicando para ninguém o que aconteceu. Você só vai falar assim: eu não sei como foi, mas eu sei que Ele fez. Eu sei que Ele mudou a minha história. Eu sou a prova viva de cura. Eu sou prova viva de milagre. Eu sou prova viva de alguém que estava perdido e Jesus me curou, me transformou. Aleluia. Nós precisamos começar a nos levantar e falar assim: eu não sei como foi, eu só sei que Ele mudou a minha história. Esse homem foi expulso da sinagoga. Sabe por quê? Porque lá dentro tinha um monte de pessoas cegas de nascença. Não conseguiam enxergar o Messias que já estavam entre eles. Mesmo tendo olhos, não enxergava. Porque nós somos só curados da nossa cegueira por nascença a partir do momento que encontramos Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem percebeu que não adiantava ele explicar o que Jesus tinha feito. Não adianta. Tem pessoas querendo saber como que aconteceu na sua vida, como Jesus mudou a sua história, como Ele entrou na sua casa. E elas ficam falando de você, elas ficam falando do seu marido, elas ficam falando dos seus filhos. Mas não adianta você querer explicar como Jesus fez o milagre. Você nunca vai conseguir explicar Jesus para uma pessoa que é cega. É como você querer descrever uma paisagem para alguém que nunca viu. É como você querer descrever sabor para alguém que nunca sentiu o paladar. Ei, Jesus, Ele não se explica. Eu não sei se é muito louco te falar isso, mas não fica querendo explicar Jesus. Você sabe o que você faz? Leva as pessoas até Jesus, que Ele realiza o milagre através da sua vida. Não fique querendo explicar o que Jesus fez por você. E é isso. A presença de Jesus é aquela que não se explica, mas se sente. E nessa presença é um lugar de cura. É um lugar que acontece o sobrenatural. O homem, ele foi expulso da sinagoga. Ele perdeu os fariseus, mas ele encontrou o Salvador. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. E Ele está mudando realidades. Esse Jesus Cristo, Ele está derramando milagre. Ele está nos livrando de toda depressão, de todo desânimo. Eu não sei a sua vida, eu não sei a sua história, mas eu quero te falar uma coisa. Hoje a luz entrou na sua casa, entrou na sua vida, e Ele vai começar a derramar o milagre. Ele vai começar a responder às suas orações. As pessoas não vão entender, mas você vai falar: eu sou uma prova viva do milagre de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Posso, pastor? Se coloque de pé.
Eu quero que você feche os seus olhos e que você comece a entregar ao Senhor tudo aquilo que você precisa da parte dEle. Ele está nesse lugar, a presença dEle é real nesse lugar, e Jesus hoje ele está operando milagres, e Ele está movendo o sobrenatural. O que você jamais viu acontecer, é isso que Ele vai fazer na sua vida hoje. Eu quero te dar uma notícia. Chega de viver experiências de outros e contar testemunhos de outras pessoas. Chegou a hora de você anunciar o seu milagre. Chegou a hora de você viver a sua experiência. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar, e Ele vai te encher hoje, e a sua vida nunca mais será a mesma. Orabacandori aralabás. Oh Senhor, derrame, Pai, da Tua presença sobre nós. Eu tenho um Deus, Pai, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare ainda, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus aí em você agora. Oh Senhor, Pai, nessa noite, Senhor, nessa noite eu sei que realidades aqui estão sendo mudadas. Pai amado, em nome de Jesus, visita, Senhor, pessoas agora que estão em quadro depressivos, porque o Senhor é o mesmo que cura, Senhor amado. Senhor, visita pessoas agora, esteja curando de toda a cegueira. Pai amado, esteja dando uma nova vida àquele, Senhor, que se acidentou no meio do caminho, algo aconteceu e essa pessoa ficou impossibilitada de te enxergar. Visita ele agora em nome de Jesus. Oh Pai, que o Senhor possa nos curar de dentro para fora. Realiza agora milagres sobre a vida de pessoas que estão sem esperança, Pai. Deus, mães que oram pelos seus filhos
esposas que oram pelos seus maridos, pais que oram pelas suas famílias. Esteja derramando um milagre agora, esteja vindo com o teu poder, Pai, e que os teus filhos possam ser, Senhor amado, provas vivas do milagre, do sobrenatural. Eu declaro nessa noite cura em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia.